campanha. Pode mandar, gente. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Glória a Deus, boa noite. Hoje você foi fundo, hein? Meu Deus. Glória a Deus pela sua vida. Me lembrou da minha infância. Glória Não a faz Deus. muito tempo, né? Pouco tempo Faz atrás. tempo, eu desenterrei uma memória aí, com Não, certeza. pouco tempo. Boa noite, gente. Boa noite. Está no ar Sol Pó, nosso especial de Natal. Você muito provavelmente nesse momento está aí na sua casa, talvez ceando ou não, né? É atemporal, né? Vai ficar ali na plataforma. Mas independente do momento em que você for assistir esse vídeo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós viemos aqui numa noite especial celebrar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e para nós, né? O nascimento de Cristo. Desde já queremos agradecer aos nossos patrocinadores, as pessoas que estão nos ajudando a viabilizar esse projeto. Já cansei de falar aqui, né? Eu sou suspeito ao falar da barbearia Espaço Bronx.
Você que gosta de qualidade, você que gosta de ser bem tratado, vai lá que com certeza lá é o seu lugar. Lá eles têm um preço acessível, qualidade de primeira e além disso tem o Espaço Bronx, o associado Espaço Bronx. Eu já sou associado, minha carteirinha está aqui. E além de você ter uma vantagem de desconto em outras lojas que fazem parte do clube, lojas de roupa, estética automotiva, restaurantes, você tem a condição de cortar o seu cabelo e fazer a sua barba quantas vezes você quiser. Isso mesmo, você paga ali a mensalidade, o valor mensal. Se você quiser ir todos os dias lá, fazer um retoque, arrumar, você pode ir, tá incluso no pacote. Então vale muito a pena. E agora, né, nessa época de final de ano, você que quer passar o ano bonito ali, quer ficar bem, vai lá, Barbearia Espaço Bronx, procura o Bruno lá, na rua Cezefredo Fagundes, no Tucuruvi, no 387. O QR Code está entrando aqui também, acesse aqui e fortaleça os nossos irmãos, certo? Certo. Quero falar também da Casa Nascimento. Você que é serralheiro, robista, marceneiro, né? Isso aí. Pode procurar lá, peças, ferramentas de primeira. Casa Nascimento fica na rua Vicente Melro, 1135, ali em Guarulhos, aqui no estado de São Paulo. Mas tem também o site www.casanascimento.com.br, né? Isso. Tem também o Instagram, que vai estar aparecendo o QR Code deles aí, ó. Acho que é aqui, né? É isso aí. Aqui. O QR Code deles, acessa lá, você que está precisando, você que gosta aí de mexer com ferramenta, peças, dá uma olhada lá, quiser abençoar também a gente aqui através, né, da vida deles lá, que eles também estão ajudando a gente aqui nesse projeto maravilhoso. Amém? Isso, e o legal é que eles estão em todas as plataformas também, né? Shopee, Mercado Livre, então eles atendem todo o Brasil. É Você isso. que é marceneiro, eles têm preços sensacionais lá nos parafusos, ferramentas, vale muito a pena. E eu quero aqui, né, também anunciar um dos nossos novos patrocinadores, a Visual Óptica. O Paulo lá da Visual Óptica mandou aqui pra mim. Olha, Ô, louco. mandou pra mim, né? Ah, não acredito. Ô, Paulo. Paulo. Visual Óptica, ele mandou aqui o kitzinho, mandou até o copo eu dou pra você, então. Ô, Paulo, a vergonha que eu tô passando. Na verdade, eu vou presentear a nossa convidada que tá aqui, daqui a pouco vocês vão sim, conhecer. Aí sim. A Visual Óptica do nosso parceiro Paulo, que fica lá em frente ao metrô Tucuruvi, bem em frente ao metrô Tucuruvi. Então, se você chegar no metrô Tucuruvi, na rua Antônio Maria Laete, 239, não tem como errar. Saiu da catraca, já tá dentro da ótica ali do Paulo. Preços sensacionais. Só pra você ter uma ideia, já você acredita? Você pega lá, eu fiz essa semana um óculos pra Laila, pra minha esposa, R$100. Nossa, Já com a lente, com tudo. baratinho, hein? A partir de R$ 49,90 lá. Eu falei, louco. tá certo isso aí? Porque às vezes a gente vai num local, né? Pensa que é golpe, né? Não, pelo contrário. Às vezes é o irmão nosso na fé, e aí a pessoa quer abençoar, fala, não, eu vou fazer isso aqui. Eu falo, não, irmão, faz o preço certo. Tem que ser normal, justo. né? A gente tem que, eu vou semear na sua vida. Você vai me ajudar, eu vou te ajudar, e é assim que tem que ser. Isso. Ele, não. Eu falei, não, se você não fizer o preço correto, eu vou em outro lugar. Ele falou, não, é o preço correto. Eu falei, não, você tá de brincadeira, R$100. Para de Muito fazer barato. desconto, né? Eu acho que te abençoou. Muito barato. Assim. Então vai lá, procure o Paulo, que você vai ficar bem na fita aqui, ó. Vou só Ai, que mostrar um legal. óculos aqui, ó, que ele mandou pra nós essa semana. Eu sou suspeito a falar de óculos de sol, eu gosto bastante, sempre usei. Até porque dá uma disfarçada, né? Que a lata já não é muito boa, né? Dá uma... Paulo, manda um aí, Paulo. Mas é isso, gente. Glória a Deus. Hoje é uma noite de Natal e Deus preparou essa noite para nos presentear. Nós recebemos um presente assim imensurável da parte de Deus. Hoje nós estamos recebendo aqui a presença da pastora. Assim, eu sou fã, né? Já conheço o trabalho há muito tempo. Camila Valverde, pastora, muito boa noite. Pastora que é pós-graduada em pregação avançada, tem mestrado em liderança cristã. Amém. É uma bênção em nossas vidas. Né? Já tem edificado muito na minha vida sem saber. É verdade. Oh, que Eu bênção, tenho que bom acompanhado saber. bastante. Boa noite, pastora. Boa noite vocês que estão aqui. Boa noite, os irmãos que estão nos ouvindo. Agradeço aí o Paulo que mandou um presente e Ó, já sem sei. saber veio pra mim.
Chegamos aqui falando de óculos escuros. Olha como Deus faz. Chegamos falando disso, falando, filha, a gente tá saindo sem óculos e a gente tá sofrendo. Olha aí, ó. Glória a Deus. Obrigada, irmãos, por colaborar com esse programa maravilhoso. Tenho certeza que vocês têm sido bênção também, sem saber, para muitas vidas. É uma alegria estar aqui com vocês, irmão, também. Como o irmão disse aí, eu sou pastora, sou teóloga. A minha formação primeira é em Direito, né? Tenho especialização em processo penal. Trabalhei 15 anos no mercado financeiro e aí não faltava alguma coisa na minha vida. Eu me apaixonei pelas escrituras e pela transformação que Deus vinha fazendo na minha vida. Decidi mergulhar nisso e aqui estou. Hoje eu trabalho numa faculdade americana, no Texas, né, em Houston, que é a Grace School of Theology. Sou coordenadora do programa de teologia deles aqui no Brasil, represento a faculdade no Brasil. Sou pastora da Igreja Batista Pedra Viva, né, que nas redes sociais aí no Instagram é @IBPedraViva. E sou mãe de 2, casada há 21 anos com o Wagner e serva do Senhor, né, que é o mais importante de tudo. Sou serva de Deus e estou aqui para participar desse programa hoje com muita alegria. Fiquei sabendo que o tema vai ser Jesus. Nós vamos falar sobre Natal, então já estou aqui radiante porque eu amo falar de Jesus. Glória a Deus. Agora você fala que não existe Mulher Maravilha, né? Como que consegue fazer tudo isso e ainda ser mãe, ser esposa? É a graça de Deus, irmão. Então, glória a Deus, glória a Deus. Pastora, noite de Natal, né? Nós estamos aqui para falar de Jesus e conta para nós, o cristão, ele comemora ou não comemora Natal? A grande polêmica, né? Nos ajude. Natal, a gente celebra o nascimento de Jesus, né? O cristão, ele tem como base de fé Jesus, a pessoa de Jesus. Se a gente for pensar de forma estratégica, não existe melhor oportunidade e época na vida do que o Natal para a gente falar de Jesus. Uma vez que é uma data comemorada quase no mundo inteiro. Com algumas exceções, quase o mundo todo celebra o Natal. Então eu acho muito engraçado um cristão falar assim, não comemora o Natal numa época onde o mundo inteiro está olhando para Jesus. Ele fala, não, agora eu não vou olhar para Jesus, porque isso foi uma coisa que inventaram, uma coisa pagã. Eu fico o ano todo tentando falar de Jesus para as pessoas e procurando ganchos e oportunidades. E aí chega no Natal, o crente fala, não vou falar, porque o mundo inteiro está falando e isso é uma coisa pagã. É uma falta de sabedoria, de estratégia, de inteligência, né? Eu me lembro muito de Paulo, quando ele chega naquela cidade completamente idólatra, e Paulo olha para aquela cidade, tem tantos ídolos, que com medo de esquecer de algum Deus, aquele povo levantou um altar com a plaquinha assim, ao Deus desconhecido. Eles tinham um altar para um Deus desconhecido, caso eles tivessem se esquecido de alguma divindade. E aí Paulo vai pregar o evangelho ali, o que Paulo faz? Ele olha aquele lugar ali, aquele altar, Deus desconhecido, e fala, é esse o gancho que eu vou pegar. Eu represento esse Deus que vocês desconhecem. Olha. Venho aqui anunciar para vocês esse Deus desconhecido. E ali o coração das pessoas se abre. Então, eu gosto muito do que o Tim Keller fala. Tem um livrinho fininho chamado Natal Escondido. Ele fala assim que ao invés da gente se levantar para falar, a árvore de Natal é um objeto pagão. Uhum. E trocar presente no Natal você está desviando o foco. Jesus não nasceu em dezembro, foi outra data, então a gente está comemorando errado. Ao invés da gente fazer isso, o Tim Keller fala, por que a gente não pega o gancho e faz o contrário? Por que a gente não fala assim, toda vez que você trocar presentes no Natal, lembre-se que Jesus foi o maior presente que Deus deu para a humanidade. Nossa. Já ganhamos muitos presentes, a gente troca presentes, mas um presente que ninguém podia dar, que o nosso dinheiro não podia comprar, porque a nossa justiça não pagaria isso, a nossa justiça é trapo de imundície. Mas um presente dado pela graça, de graça, por Deus, o maior presente de todos foi Jesus. Por que ao invés de olhar para a árvore de Natal e ficar falando que é um objeto pagão, a gente não fala que Jesus é a árvore da vida? Meu Deus. Por que ao invés da gente não falar mal do Natal, a gente não fala assim, sabe as luzes de Natal? Que a gente vê em todos os lugares, nos shoppings, nas ruas, que você possa lembrar que Jesus é a luz do mundo. Como ele mesmo vai dizer no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo, aquele que vem para mim não está nas trevas, mas vem para a luz. Aproveita o gancho das luzes para dizer que ele é a luz. Então, não preciso nem dizer mais o que eu acho, né? Eu também, no começo da minha conversão, a gente tem muitas dúvidas e ali cheio de sede, né? Querendo aprender.
E pela misericórdia de Deus, né? A gente lidera uma célula lá na nossa igreja. E as pessoas vinham questionar. Mas dia 25 não é o nascimento de Jesus. Eu falei, meu irmão, ele nasceu. Não nasceu? Nasceu. Fato é que ele nasceu. Tem uma data. A gente tem que comemorar. Independente da data, se não sabe ao certo qual foi, o pessoal está comemorando essa data, vamos comemorar. Vamos usar essa data. Exatamente. Se é só nessa data que as pessoas ficam mais humanas, que ajudam mais, que, sabe, fazem... Né? Não, então, beleza, vamos que pelo menos existe essa data, né? Então, às vezes, eu sinto que a gente fica muito preso, assim, a dogmas, a paradigmas e esquece da essência, do que realmente importa. É como a pastora falou, hein? Que enxergar com os bons olhos essas oportunidades, né? Porque tudo se transforma numa oportunidade de você estar pregando até, né? Para as pessoas que não conhecem mesmo a luz que representa a luz do mundo, a árvore da vida, cara, sensacional demais. O mundo já está se encarregando de tirar o foco de Jesus. Exato. O mundo já está fazendo isso. A gente vai... Para que time nós estamos torcendo? O mundo já faz esse papel. Olha como a falta de sabedoria da igreja, às vezes, né, de algumas pessoas, agem mais contra do que a favor. Espalha mais do que ajunta. Se você sair fazendo uma enquete na rua por aí, você vai encontrar muitas opiniões sobre o que é Natal, e Jesus não vai ser lembrado por muitas pessoas. Você pergunta, o que é Natal? Natal é paz. Natal é amor. Vai nas apresentações de escola de criança agora, no fim do ano. Natal é amizade, Natal é solidariedade, Natal é o peru da marca tal, é Coca-Cola, Natal é tanta coisa, né? Natal é você ajudar o pobre. O Natal, eles tiraram o nome de Jesus. E é claro que é tudo isso. O Natal é solidariedade, o Natal é fé, o Natal é amor, o Natal é paz, o Natal é comunhão. Mas é tudo isso por causa da pessoa de Jesus que nos proporciona isso, inclusive eternamente. Então, tiraram a pessoa dele, substituíram por um monte de coisa boa, e a igreja tem uma oportunidade de ouro nessa data, porque nosso calendário, gente, nós estamos em 2024. Tá, 2024 a partir de onde? A partir do quê? De quem? De uma pessoa. Historicamente, a gente não precisa provar Jesus. O nosso calendário prova. A gente vive a partir do calendário da existência de Jesus. A gente só precisa anunciar que ele não é só uma pessoa da história. Não é um Pedro Álvares Cabral. Ele é o Salvador. Ele é o Messias, prometido desde sempre, que apresentou a vida desde a fundação do mundo. E aí, né, é um desfavor, eu acho, quando a gente se levanta para... E isso impacta muito no ministério público de Jesus, né? Sim. Aquilo que ele veio fazer aqui, que foi dar a vida para nos salvar. Isso banaliza o sacrifício de cruz, né? Quando a gente limita ali o agir de Deus, o que é Deus, né? E o Natal é só uma das representatividades daquilo que Jesus é para nós. Sim. Mas pegando, né, o foco nosso do Natal, eu acredito que muitas pessoas, muitos cristãos, eles ficam assim porque tem muita simbologia, né? Que nem, primeiro, Papai Noel, né? Eu costumo falar em casa, Papai Noel não existe. O Arthur e o Noel é pequenininho, Papai Noel não existe, existe Papai do Céu, né? E Papai do Céu usa o papai e a mamãe para abençoar. Só que o fato de eu descredenciar o Papai Noel não me legitima eu descredenciar o Cristo, o Natal em si, na sua essência, né? Como a senhora vê essa questão dessa simbologia do Papai Noel, da árvore de Natal? Então, na verdade, a festa do Natal era uma festa que celebrava a vida de um homem generoso. Inicialmente não era Jesus. A gente surfou numa onda e acabou que levando para isso, e a gente devia se sentir muito feliz por isso, que acabou dando notoriedade para Jesus, mas antigamente tem toda uma história, né, de um homem que fazia cristão, né, e por ele ser cristão que a coisa veio para cá. Eu acho que nós, como cristãos, todo mundo tem uma visão da vida, certo? Sim. Cosmovisão. Cada um tem uma visão de mundo. Nós, cristãos, a gente tem uma cosmovisão cristã. A gente não enxerga as coisas como todo mundo enxerga as coisas. A gente enxerga pela lente de Jesus, de Deus, pela lente do Evangelho. Então, não tem como a gente ser imparcial em alguns assuntos. A gente enxerga a vida, a criação, acreditando que Deus criou o mundo, criou o homem. A gente enxerga... Então, a gente busca viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, é óbvio que se a gente cria os nossos filhos na palavra e a gente quer que eles conheçam o Senhor, a gente não vai embarcar em algumas coisas. Sim. Né? A gente não vai, o Natal, ensinar para o nosso filho que o Papai Noel, o bom velhinho. Não, a gente vai ensinar a verdade.
E em tudo. Na Páscoa também, não é o coelhinho. Na Páscoa é Jesus. Novamente, a gente tá na contramão do mundo. Se eu não me engano, acho que foi São Nicolau, né? São Nicolau. Isso, ele era, Isso acho aí. que era um padre e ele tinha essa maneira de presentear as Isso, crianças. ele era generoso. Inclusive, a roupa dele era verde, né? E aí, por Isso. questões de marketing aí, de Mudou. uma empresa, mudou pra vermelho. Então, o vermelho chama mais atenção. É. Tem Isso toda uma aí. estratégia, né? E é isso, né? Só que é isso que a senhora falou, né? A gente não vai embarcar, mas não embarcando, né? Algumas pessoas limitam e deixam de usar aquilo ali Sim. em benefício do reino, né? Todas Sim. as coisas não cooperam para o bem daquele que Sim. amam. Então, assim, o mundo não tem ideia. Eles têm uma ideia muito superficial de que Natal é uma época é boa, de comunhão, que todo mundo fica bonzinho, né? Se fala muito, tem hipocrisia, porque todo mundo, ninguém olhou na cara de ninguém no ano inteiro, no fim do ano Chega tem lá no o dia do Natal, Natal, né? O mundo tem uma ideia muito superficial de Jesus e a imagem que vem é o menino da manjedoura, né? Então é assim, o menininho da manjedoura, o bebê, alguém que traz paz e fica por aí. E essas figuras de Papai Noel, do amigo secreto, né? Que dão tanto foco, acaba aqui roubando um pouco a cena. Então, quem deveria? E aí que entra a questão da igreja. A gente critica o mundo, só que a gente quer o quê? Fruto do Espírito de quem tem o Espírito? Quem manifesta fruto do Espírito é quem tem o Espírito. Então, quem se posicionaria para anunciar o que é Natal? Quem aproveitaria para anunciar Jesus? A igreja. Que É a tem que fazer igreja. diferença, né? Então, a gente não tem que olhar para o mundo criticando o que eles fazem. A gente tem que olhar para a gente criticando o que a gente deveria estar fazendo. É nossa função anunciar Jesus. Né? Meu Deus, que E eu acho forte. maravilhoso esse espaço aqui pra gente falar agora pra cristão, né? Que tem cristão também com essa ideia de Jesus, não mais o menino da manjedoura, mas o cristão tem a imagem de Jesus, aquele homem generoso, que andou, que curou, que fez milagre, né? Que pregou o reino. Até os apóstolos tinham essa imagem. Vocês veem que quando eles estão ali na estrada de Emaús e Jesus tinha morrido, crucificado, Jesus já tinha ressuscitado, estava ali andando com eles não sabiam que era Jesus, eles estão arrasados. Eles estão arrasados porque aquele que andou com eles, o mestre, tinha morrido. Como assim? Eles, no fundo, esperavam um Messias que reinasse aqui na Terra. Então, eles estão tristes porque Jesus morreu, ainda não tinha entendido completamente. A revelação é progressiva, né? A gente vai vendo de Gênesis que vai progredindo a revelação. E aí, Jesus conversando com ele, Jesus vai lá em Êxodo. Jesus começa na Torá, começa no Pentateuco. Começa Gênesis, vai discorrendo, vai para Êxodo. Jesus fala, Moisés avisou. Moisés falou que era nesse... E aí vem vindo os profetas, né? Jesus traz toda a Bíblia hebraica ali para eles, dizendo, olha, era necessário que ele padecesse. Tinha que morrer. Ninguém matou o seu mestre. Ele se entregou. E aí ele vem explicando, até que por fim ele se revela ali. Eles veem que o mestre está vivo, né? E aí a gente vai vendo essa revelação progredindo, e quando a gente chega em Apocalipse, capítulo 1, que João tá lá na ilha de Patmos, já tinha morrido todos os apóstolos, só João tá vivo, já condenado ali na ilha de Patmos, porque debaixo de uma perseguição terrível, e aí Jesus aparece. A voz, né, que ele escuta ali como uma voz de trombeta, vai falando que era para ele escrever, e João fala assim, eu me virei para ver quem falava comigo. Quando ele se vira, e ele vai descrevendo, ele tem os cabelos brancos como a neve, a cabeça branca como a neve, os seus olhos têm chama de fogo, e cada coisa tem um significado, né? Sim. A cabeça branca representa a eternidade. Então, ele não é mais um humano limitado ao tempo e espaço nosso. Ele é eterno. Ou seja, ele vai revelar que ele é o ancião de dias que Daniel falava. O cabelo branco, ele é eterno. Os olhos como chama de fogo. E aí ele vai vendo tudo isso, João fala assim, eu caí como um morto aos seus pés. E ele toca em João e fala assim, não temas. Eu sou aquele que estive morto, mas eu vivo para sempre. Eu sou aquele que tenho a chave do inferno. Olha, ele estava com a chave do inferno e com a chave da morte. Eu sou o alfa e o ômega, que são as duas letras do alfabeto grego, como se fosse o A e o Z em português. Eu sou o princípio e sou o fim. Então, aquele Jesus que João conhecia como amigo, mestre, generoso, que fazia milagre, curava, agora se revela de uma forma completamente diferente para João. Ele é Deus. Imponente. Ele fala, eu sou o Todo-Poderoso. Ele se revela como Deus, Jesus. Então, nós cristãos, quando a gente pensa no Natal, a gente tem que esticar um pouquinho a mente para sair do nenê da manjedoura e do Jesus generoso, né? Que os europeus colocaram loiro de olho azul também, que não tem nada a ver. A gente tem que sair dessa imagem e a gente tem que entender que ele é Deus. Nós estamos celebrando Deus,
Nós estamos celebrando o nascimento do Filho de Deus. Nós estamos celebrando o cumprimento da profecia. Aquilo que todos os profetas anunciavam que ia vir. Aquilo que Deus prometeu desde o Éden. Quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Primeira coisa, faz roupa de folha. Pra se cobrir. E se veste. E se escondem com vergonha. O que Deus fala para eles? Por que vocês estão escondidos? Ah, tivemos vergonha porque o Senhor apareceu. Aí, o que Deus faz? Arranca aquela roupa de folha, Deus mata um animal e cobre eles com o quê? Pele de animal. O que Deus está mostrando lá em Gênesis, está desenhando para a humanidade? Não é vocês, não são vocês que vão construir coisas para cobrir a nudez e o pecado de vocês. Sou eu que vou cobrir a vergonha de vocês. E vai ser necessário um derramamento de sangue. O primeiro sacrifício é ali. Primeiro. Já representa. Uma tipologia, já apontando para o Cordeiro de Deus, para o unigênito, para o Filho Santo que vai vir e morrer no nosso lugar. Meu Deus, Então, é muito mais do que um pernil. Nossa, É muito mais do que o bebê da manjedoura e do que o amigo gentil que andou. Ele é Deus. É o plano de Deus se concretizando. É a maior celebração da humanidade. É a nossa sentença de condenação rasgada que se cumpriu. É o nosso pecado lavado que se cumpriu. É a morte eterna sendo destruída. É a morte sendo morta. É a morte sendo morta. Então, é isso. Nós estamos em 2024 e as pessoas ainda têm a ideia de Jesus, bebezinho da manjedoura. Esse é o convite que nós deixamos aqui hoje, inclusive, para que as pessoas expandam a compreensão do Natal. É o cumprimento do plano de Deus de resgatar a humanidade da condenação interna, do inferno, que é o efeito do pecado. Jesus, como um primeiro homem, desobedeceu e nós caímos. O segundo obedeceu e nós temos a possibilidade de se levantar. Jesus não é uma religião, não é irmão do Papai Noel, não é o sócio do dono do pernil. Ele é Deus que se encarnou em obediência para a gente poder ter vida eterna. E ele vive. Não está morto também mais. É isso aí, gente. Boa noite. Nossa, cara, é muito sensacional. Na verdade, chega a ser até constrangedor, né? Porque a gente começa a analisar o quanto a gente tá raso. Né? E a gente fica nessa superficialidade. Nós que somos cristãos, que, né, que nem a pastora falou, nós que deveríamos anunciar isso pro mundo, a gente fica limitando ali. Árvore de Natal, a bolinha vermelha ou amarela? Pode ou não pode árvore de Natal? Pode ou não pode? É muito... a gente fica... nossa, tô cara. com vergonha. Eu sou o alfa e o ômega. Tô com vergonha. Eu brigo com a minha esposa todo Natal pra ela não pôr árvore de Natal, aí ela põe, né? Agora tá liberado, pode usar. Todo mundo que entrar na sua casa já aproveita pra falar. Bonita árvore, né? Bonita. Sabia que Jesus falou que ele é a árvore da vida? Sabia que aquele que crê em Jesus são os ramos? Sabia que a gente não tem alimento próprio, que a gente, que assim como um galho, depende da seiva que vem da árvore para alimentar e da fotossíntese que o sol coloca nela para ela poder se alimentar? É assim que vive uma árvore. Sabia que quando somos enxertados em Jesus, é dele, do Espírito Santo que nós recebemos? Efésios 1:13. Quando ouvimos o Evangelho, cremos e recebemos, somos selados do Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a seiva. É o que alimenta a árvore. Olha a pregação sobre a árvore. Nossa, cara. Tô com vergonha, gente. Vergonha ali. Amém, mas glória a Deus. Aquilo que a gente tava falando no começo, né? Muitas vezes a gente é ministrado aqui. Glória a Deus pela sua vida. Então, acho que é isso, gente. A gente tem que, nessa noite, aproveitar para ter uma real compreensão do plano de Deus para a humanidade. É isso. Né? É isso. É porque, como a pastora falou, né? Se a gente começa a enxergar com esses olhos, né? De como ela tá falando, de ver que ali não é só um menino que nasceu, amor, paz, não que não seja isso, mas não é só isso. É o Isso é Deus de consequência, Apocalipse. né? Aquele chega a dar arrepio, só de lembrar dos cabelos brancos, os olhos como chama de fogo. Cara, isso dá um... Sim. Até enche a gente, assim, né? De Tipo, esperança, de esperança, né? de Renova. paz, cara. Dá até um... Cara, Podemos falar um pouquinho das diferente. características de Jesus? Pode, Devemos. claro, pastora. Já que é Natal, né? É ele que é o aniversariante, isso, né? É isso. Ele não tá nem aí se a gente tá comemorando em dezembro ou se é em março. Porque, na verdade, ele nasceu aqui como um ser humano, mas ele é Deus, né? É isso. Enquanto todos os evangelhos apresentam Jesus de uma maneira, eu gosto muito, né? De olhar para todos os evangelhos, ler todos os evangelhos e observar a diferença de cada um. Por exemplo, Mateus é judeu. Então, Mateus, ele escreve para judeu. O objetivo de Mateus é ganhar os judeus para Jesus. Então, o que ele vai fazer?
ele vai trabalhar com os ganchos e o conhecimento da mente do judeu. Para começar, a genealogia de Jesus vem desde lá no Antigo Testamento e vai provar que ele é da descendência de Davi. Por quê? Porque os judeus esperam o Messias vir da onde? Da raiz de Davi. Então é isso que Mateus faz, como um bom judeu, pregando para judeu. Passa por Davi, Jessé, vem até chegar em Jesus para mostrar, olha, gente. Aí vai ter gente que vai se levantar dizendo, não, mas o José, que é da linhagem de Davi, não é o pai biológico. Então nós não aceitamos. Só que a Maria também era. Então, só que naquela época não colocava mulher em genealogia, não era muito comum. Enfim, o Mateus vai trazer muita citação do Antigo Testamento. A maior parte do Evangelho de Mateus é citação do Antigo Testamento. Ele vai falar, está escrito, está escrito. A frase mais encontrada em Mateus é está escrito. Por quê? Porque ele está pregando para judeu e ele está usando o Antigo Testamento para falar de Jesus. E cada um vai fazer uma coisa voltada para o seu público. Um para os gentios. Agora, o João, ele não está preocupado com um público específico. É o evangelho mais evangelístico que tem. Enquanto os outros começam dando a genealogia de Jesus na terra, João começa dando a genealogia no céu. Nossa, Ele não vai falar que Jesus, a partir daquele nasceu, aqui do menino. Ele vai falar, no princípio... O que é princípio? Quando o planeta Terra foi feito, ele já estava lá. Ele não foi criado. Era o verbo. E o verbo estava com Deus. E ele era Deus. E ele se fez carne. Olha, agora ele vai encarnar. E habitou entre nós. Tudo que foi feito não teria sido feito se não fosse por ele. Ou seja, ele é um agente da criação junto com Deus. Lembra Gênesis 1:26? Façamos, né, o homem, a nossa, no plural, imagem e semelhança. Então a gente é feito a imagem da Trindade, no plural. E aí João já começa a apresentar Jesus desde a eternidade. E não desde o nascimento dele aqui na Terra. Já vai, né? Além. Vai além. E é muito lindo. Quando a gente vai lá em Apocalipse... E João tá vendo ali, Jesus tá aparecendo para ele com essas figuras todas, que são bem simbólicas, porque é característica do gênero apocalíptico, mas também tem significado. Então, começa pelos cabelos brancos como a neve, cabeça branca como a lã, traz a imagem de eternidade. Jesus não é... Tira essa imagem do menininho que nasceu só. Claro que ele é, ali é o cumprimento de Deus, mas ele é Deus. Os olhos, como chama de fogo... O fogo tem uma característica muito forte na Bíblia de ser um agente de purificação. Tem que passar pelo fogo para purificar. Sim. Tira as impurezas. Ao mesmo tempo, o fogo, além de ser purificador, olha só, ele nos purifica, ele nos justifica. Não é a nossa justiça que leva a gente para o céu, é a de Jesus. sim. A justiça dele sobre nós. Por isso que a gente é justificado, porque não é nossa, é dele. Então, a justiça dele sobre nós. Os olhos dele são aqueles, como chama de fogo, que purifica do pecado, que penetra. E os olhos dele vê todas as coisas, não tem um lugar onde os olhos do Senhor não contemplam. E tem muitas características. Aí ele vai dizer que ele estava com vestes talares. Vestes talares significa até o tornozelo, né? Então, as vestes até o tornozelo são vestes de sacerdotes e de reis. Os reis e os sacerdotes usavam vestes. Então, Jesus está se apresentando como alguém real e alguém com autoridade espiritual. Só que ele não é um sacerdote humano. Ele é o sacerdote... Sim. Da ordem de Melquisedeque, do céu, da onde ninguém conhece a origem, né? Ele é o rei dos reis. E ele aparece com um cinto de ouro na altura do peito. O sacerdote usava um cinto na altura da cintura. Quando ele aparece com um cinto de ouro na altura do peito, ele está dizendo, eu sou acima do sacerdote, eu sou acima de um rei. Né? Ele está com um cinto de ouro. E os pés, como um latão reluzente, todas as características que João está vendo ali em Jesus, a gente vê a onipresença, onipotência e onisciência. Ou seja, ele está em todos os lugares, ele está além desse nosso tempo, ele vê todas as coisas e ele sabe todas as coisas. Ele tem todo o poder. É disso que é dele que nós estamos falando quando a gente fala no Natal. Só isso. Só isso. Meu, sensacional. Então, João caiu como morto. A gente precisa ter algum impacto quando a gente entende. Sim. A gente não está vendo, né? Na verdade, a gente... as escamas ainda estão, né? Nos nossos olhos, né? Deus vai ser Tem os revelando olhos, pra mas gente. não veem. E muitas vezes é porque a gente não se permite, né? A gente coloca-se numa redoma de religiosidade. Religião faz isso. Exato. E mesmo inconsciente. Sim. Porque até então, se você perguntar pra mim, eu não me considero uma pessoa religiosa. Só que se você começar a se Nossa. autoanalisar... Se a gente fizer a oração de Davi, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Já oro assim, já vê se há em mim. Já pega a caneta e o papel para começar a anotar, porque tem.
Você vê que interessante, no Evangelho de João, o irmão falou que a gente não entende tudo e se a gente não tomar cuidado, a gente fica, né? A religiosidade cega a gente. Isso acontece mesmo. No Evangelho de João, ele vai falar no finalzinho que tem 3 grupos de pessoas. A gente vê claramente 3 grupos de pessoas. Tem pessoas que viram Jesus e creram. Pessoas que viram tudo que ele fez e mesmo assim não creram nele. E tem pessoas que viram o que ele fez, creram, mas não tiveram coragem de professá-lo publicamente de medo da religião. Tá claro isso no Evangelho de João. Eles viram, acreditaram, mas não tiveram coragem. Nicodemo, né? Viu no escuro, para ninguém saber. Com medo Exatamente. de professar publicamente, né? Tamanho peso que a religião exerce sobre nós. Olha que coisa maligna. Verdade. Como põe medo na Imagina gente. nos dias de hoje, né? Que tem tanta coisa assim que, né, de entretenimento, tanta coisa que julga, que aponta. Antigamente já era muito, né, difícil você professar a fé, era pena de morte, né? Mas hoje em dia é muito mais. Porque além da morte física, né, propriamente dito, tem o julgamento da sociedade, exclusão. Muitas vezes a sua própria família, né? Tipo, Vai te de julga, te encontro com condena, e aí a pessoa entra numa depressão profunda. Verdade. E ela fica ali, né, numa linha tênue entre professar fé e ser rejeitado. E nós, sinceramente falando, eu me incluo nisso, né? Nós estamos muito aquém, não vou nem falar de Jesus, dos cristãos da igreja primitiva. Eram muito mais posicionados, muito mais fortes do que nós. Hoje, qualquer coisinha hoje faz a gente renunciar à nossa fé. Qualquer coisinha. Nossa. No trabalho lá, se o pessoal vê você vai fazendo chacota de cristão, você já se torna aquele crente de 007. Já não quer, já quer ficar camuflado. Secretinho, secreto. Ó, Mas tô isso aqui. é triste, porque é culpa de muitos crentes que falam muita besteira e não sabem abordar as pessoas também, né? Isso, Irmão. verdade. Eu falei esses dias com alguém que eu conversava, não lembro com quem, eu falei assim, poxa, eu queria ser perseguida. Se eu tivesse que ser perseguida, eu queria ser perseguida pelo motivo certo. E não por ser chato, insuportável. Eu quero ser perseguida por causa de Jesus pelo motivo certo, porque eu tô pregando a vida, porque eu tô pregando salvação. E não porque eu tô sendo insuportável e tô pregando o evangelho de trás pra frente. Tem gente que chega pra pessoa e pra convencer ela a andar com Jesus, ela começa a destruir a pessoa ali. Como se a pessoa tivesse já o Espírito Santo pra convencer ela do pecado. A Bíblia fala que o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então não tem como eu começar pelo pecado da pessoa a evangelizar ela. Já a pessoa É já absurdo. chega, né? Você vai pro inferno Só fazendo fala, sai isso. daqui. Acho que é João 3,17, né? Diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele, não para que o julgasse. Então. Ou seja, nem Cristo veio aqui para julgar o mundo. E a gente se acha no direito de julgar o irmão, de apontar, de condenar. Começa pelo... Nem a gente, você vê, a gente se converte, se a gente for fazer uma análise sincera, quanto tempo a gente foi deixando depois de aceitar Jesus? Alguns pecados. Pelo amor de Deus. Meu Deus, até hoje tem, mas já tem menos. Entendeu? Sim. Não é progressivo? É progressivo. A santificação não é Exato. progressiva? A gente vai deixando. Aí a gente quer converter uma pessoa e já começa atacando ela já começa pelo pecado. E a pessoa não tem o Espírito Santo ainda. Como é que convence, gente? Aí a gente fica o quê, né? É tolice. É verdade. Então a gente começa anunciando o amor, o plano de salvação que Jesus fez. E aí quando ela for selada e crer pelo Espírito Santo, vai ajudar a pessoa no processo de santificação. E hoje a gente encontra bastante gente que acabou sendo já abordada por algum cristão que começou dessa forma errada, né? Assim, lá nos lugares que eu já trabalhei, já conversei com bastante pessoa que já começa assim, nossa, mas se eu me tornar crente, eu vou ter que parar de fazer isso, tal, que não sei o quê. Mas, tipo, sabe, a pessoa não entende que aquilo ali vai ser algo automático, não vai ser um parar porque ela vai querer parar, Ela não né? entende que ela é escrava do pecado, ela que não o pecado só entende serve isso, pra destruir a vida ela só dela. acha que assim, entrou na igreja, pisou o pé ali, ela vai ter que parar de fazer algumas coisas e mudar completamente a vida dela da noite pro dia. Entendeu? E aí, tipo, se torna muito mais difícil, né? Você ter aquele papo, e aí você tem que desconstruir toda essa visão. É a pregação de trás pra frente. E da maneira que é anunciado, a pessoa muitas vezes se acha até indigna. Não, eu não consigo ser isso. Também. Exato. Não, eu não consigo, não. Eu sou... Também. Quantas dentro da igreja a gente vai ministrar sobre o batismo? Não, eu não tô pronto. Eu não tô pronto. Mas, irmão, não tem nada a ver com estar pronto, Você não. não creu porque ainda? foi enraizado nela essa cultura, que ela tem que ser perfeita, que ela tem que ser, sabe?
E é isso, na verdade, a gente acaba fazendo um desserviço, né, pro É. evangelho. Quando a gente não entende a graça direito, ou a gente vai pra carnalidade, vou pecar à vontade, então é pela graça, ou a gente vai pra uma religiosidade, pra um legalismo, achando que a gente é bom demais e a gente se salva. Exato. Só quando a gente entende a graça direito, o que é a graça, que presente é esse, que favor imerecido foi esse que eu recebi, que eu não tinha como conquistar. Quando eu entendo isso de verdade, meu coração transborda de amor. E por amor a gente obedece a Jesus. Jesus falou, aquele que me ama obedece meus mandamentos. A santificação acontece em decorrência de amor, não de medo. É totalmente É amor. diferente, né, cara? Totalmente É diferente. totalmente diferente, faz toda a diferença. É. Glória a Deus, pastoral. Eu Glória a falava, Deus. que presente, hein? Que presente. Que presente. E nós estamos esperando essa volta, né? Porque o Amém. menino nasceu Amém. e agora ele vai voltar. Isso. E aí? Existia uma promessa, por muitos anos, a promessa se cumpriu, nasceu, cresceu, provou que é ele, Sim. ressuscitou, provou de novo, mandou o Espírito Santo, provou de novo. Todas as promessas se cumpriram. O profeta Joel fala que vai vir, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, não vai ser mais só para reis e sacerdotes como era antes, para todo mundo que crê. Uhum. Paulo vai falar em Efésios, a gente é habitado, selado pelo Espírito Santo. Só falta uma parte se cumprir, que é a volta de Jesus. Agora. Oh, Jesus. É nessa expectativa que a gente vive. E tem crente que fala assim, Jesus podia esperar só mais um pouquinho para voltar, porque tá tão... Não entendeu quem é Jesus. Meu Deus. Todo mundo Tá no quer neném ver- da manjedoura ainda. Quer ver Jesus, mas não quer morrer, né? É, Meu irmão fala isso, quem não morre não vê Deus. É. E a gente tá nessa expectativa, irmão, da volta dele. Dessa presença maravilhosa, dos nossos corpos restaurados, glorificados, né? nossa, sensacional. E isso independe, né? A volta de Jesus, né? Me corrija se eu estiver errado. Independe dessa maturidade cristã, né? Na verdade, a maturidade cristã e o entendimento do evangelho, quando isso tem que acontecer para benefício próprio nosso. Sim. Para que a gente não fique como alguns irmãos que estão esperando o Messias até hoje. Uhum. Entendeu? Só que, na verdade, quando Jesus voltar, né, o impacto vai ser muito maior. Quem deixa que passar desapercebido, irmão, vai ficar, né? Vai sofrer. Então, que nós venhamos entender Amém. e ter esse real entendimento do Evangelho de Cristo, viver na essência, para que nós venhamos ser salvos e para que nós venhamos também ser agente de salvação na vida das pessoas. Exatamente. É verdade. Exatamente. O que fazer enquanto estamos esperando, Sim, né? Trazer mais gente. Convidar mais gente para a grande festa. exato. Vai ter um grande banquete, vai ter uma grande festa, tem um grande rei poderoso que convida todos para essa festa. A gente crê, né? Então nós temos o convite e aí vamos levar mais pessoas, né? É divulgar. Que oportunidade maior que a gente tem do que o Natal? Qual é a chance maior do que o Natal e a Páscoa pra gente fazer isso? Dentro da igreja, a gente já faz isso, a gente já sabe, todo mundo ali, mas ser luz do mundo e sal da terra, o que é salgar e trazer luz, se não trazer essa mensagem transformadora de vida eterna? É isso. E qual o gancho maior que a gente tem durante o ano do que o Natal? Não tem um gancho maior que esse. Quer dizer, claro que tem, porque vem pessoas que estão quebradas, né? Que às vezes vem no nosso Sim. caminho ali para aquela pessoa. Mas estou falando de forma pública e geral. É, uma forma geral. O alcance é muito maior, né? É. Na verdade, a gente recebeu um convite e nós, cristãos, muitas vezes nós banalizamos e não damos devido valor para esta festa. Uhum. É. Ao ponto de não convidar outras pessoas para a festa. É. E por muitas vezes até colocar em dúvida se nós vamos participar dessa festa. Que triste, né? Triste, né? Por conta Que da triste. religiosidade, dos paradigmas, Exatamente, dos irmão. dogmas. Então, glória a Deus pela vida da senhora, né? E de tantos outros mestres que Amém. Deus levantou para nos alertar. Nos alertar, Pra fazer nos as ouvir. escamas caírem, né, cara? Exato. Amém. Ver com outro prisma, né? O Senhor nos dê criatividade. Deus é um Deus de criatividade, de entendimento. Paulo fala, me fiz de louco para ganhar os loucos. E ganhava. E ganhava. E é ganhava. verdade. E aí a gente fica se degradando entre nós com umas coisas tão Banais. isso. pequenas, É enquanto isso. o rei dos reis... É claro, Deus não precisa de meios ilícitos para fazer a vontade dele. A gente não precisa usar coisa errada e pecado Uhum. para divulgar ao Sim. Senhor. Mas ganchos culturais, isso aí é inteligência. Tem um livro, acho que todo mundo deveria ler, chamado Fator Melquisedeque, que ele vai falar sobre isso. Sobre ganchos de você pegar na cultura para comunicar Jesus. Né? Vai contar lá de um homem que foi numa tribo, e ali naquela tribo indígena eles pegavam um barquinho, colocavam, matavam um animal ali,
mandava o sacrifício deles ali e o barquinho ia, e eles entendiam que isso era como eles estavam. E aí o cara pega o gancho e prega o evangelho em cima daquilo que eles estão fazendo, né? Isso é sabedoria e inteligência. Sim, com certeza. Né? Eu tô saindo muito edificado daqui com outra visão da coisa, Que viu? bom, graças Outra a Deus. visão, glória a Deus. Graças Eu a sou Deus. menino ali, né? Eu tô aprendendo ainda, né? Somos, né? Graças a Somos. Deus. E a Isso é gente- importante, ter esse coração ensinável, né? É. Duro é o coração que não é mais ensinável. É aquele coração que fala, não, já sei tudo, Já sei o que eu não tudo, conheço é. não existe. Eu não alcancei nem a maioridade, costumo falar. Eu também. Eu tenho 15 anos, né, de evangelho, então Ai, que bênção. eu não alcancei nem a maioridade ainda. Nossa, eu sou. Eu não consigo sou nem responder por mim mesmo. Que bênção, mas tá, olha, já tá dando fruto. Sendo canal de bênção aqui, Glória Que a Deus. bênção. Glória a Deus. que bênção. Pastora, tá sendo gravado, né? Senão eu ia falar, vou liberar a senhora para sua ceia de Natal. Tá sendo gravado. Mas fique à vontade para fazer as suas considerações finais, né? Na verdade, assim, já de antemão só tenho a agradecer, porque nessa noite nós fomos presenteados literalmente por Deus com esse ensinamento, com essa, né? Com essa visão, Essa né, cara? visão. Essa visão. Então esse você que está entendimento. em casa aí, comemore o seu Natal, né? Use isso como gancho para ser luz, né? Amém. Para pregar a luz e ser luz na vida das pessoas. Não caia nesse discurso mundano, mas o Natal é uma data de hipócrita, porque a pessoa fica o ano todo e só no Natal quer ajudar os pobres. Ajude os pobres, né? Melhor uma vez que nunca, Melhor né? uma vez do que nunca. É, exatamente. Né? E entenda esse real significado, né, do que é o sacrifício de cruz, né? O nascimento de Cristo para a humanidade. Entender que ele é Deus, é ter essa visão. E ele está Cara, acima essa de tudo, é- todas essas... Aproveita, deixa de divisão, aproveita essa oportunidade, para de ficar de religiosidade, não pode comemorar Natal, aproveita, faz que nem a pastora falou, luz é a luz do mundo, árvore é a árvore da vida. Agora eu vou ficar nisso aí, cara. Já era, grudou na mente, eu vou ficar, agora eu vou montar a árvore lá em casa, vou chamar todo mundo pra Até ir me lá dar um ver. presente, para simbolizar o Um presente. Isso aí, ó, você. Boa, boa. Mas, pastora, Amém. agora fica à vontade. Muito bom falar de Jesus, né? É maravilhoso. Que nós possamos lembrar todos os dias que muito mais do que o bebê da manjedoura, muito mais do que aquele Jesus no madeiro pendurado, muito mais do que alegria, panetone, refrigerante, né? Árvore de Natal, muito mais do que tudo isso, Jesus foi a maneira como Deus escolheu para reconciliar a humanidade com Ele. O homem foi separado de Deus, perdemos o acesso a Deus, porque Ele é santíssimo e o pecado entrou em nós. E como água e óleo não se misturam, alguém santíssimo não pode ter comunhão com o pecado. Só que a nossa justiça era como um trapo de imundície. O profeta Isaías disse que Deus olhou para nós e não viu nenhuma justiça que pudesse resolver essa questão da água e do óleo que não se mistura, de nós pecadores e Deus tão santo. Então precisava de um sangue puro, um sangue perfeito, limpo, genuíno, alguém sem pecado nenhum. E Jesus resolveu obedecer. O Filho unigênito obedeceu, disse sim. E ele veio, ele encarnou e ele viveu 100% Deus, 100% homem, morreu e o sangue dele nos justifica. Aquilo que não podia se misturar, porque Deus é santíssimo e a gente cheio de pecado, o sangue de Jesus fez essa união. Religou o homem com Deus, deu a oportunidade de religar. Evangelho de João 3,16 vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a mensagem do Natal é essa. Existe uma condenação para o ser humano, mas existe um grito de resgate, que é através do sangue de Jesus. A mensagem de Natal é essa. Jesus pode te reconciliar com Deus. A mensagem de Natal é essa. Nasceu Jesus, ou seja, se cumpriu o plano de Deus. Nós temos a chance de ter vida eterna por amor e pela obediência de Jesus. Então, assim como aqueles que foram retirados do Egito, lá em Êxodo, nós, através de Jesus, somos retirados do inferno, da opressão, da escravidão para sempre.
Assim como a arca de Noé veio e falou, quem entrar tá salvo, quem não entrar vai morrer afogado. Jesus é a arca da salvação. Quem entrar através dele tá salvo e quem não crê nele já está condenado. Assim como todas as outras coisas que a gente vai vendo na Bíblia sendo desenhado pra gente, no Novo Testamento está muito claro e explicitado, né? Jesus é o único caminho. Todos os líderes e fundadores de religião falaram mensagens bonitas, falaram mensagens boas, mas nenhum deles ressuscitou. Se a gente for nos túmulos, tá lá a plaquinha e os ossinhos, né? E nenhum deles disse, eu sou o caminho. Eles tentaram apontar alguma solução. Jesus foi o único que ressuscitou, venceu a morte, e o único que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é o presente de Deus, o maior presente. Todos os presentes que você for trocar agora no Natal, receba com alegria, agradeça quem te deu, mas se lembre que o melhor e maior presente foi Jesus. O presente de Deus para a humanidade. Todas as vezes que você sair por aí na rua e ver luzes de Natal, lembra que são luzes que apagam, né? Mês que vem acaba a festa, Sim. começa a ser retirada. Tem algumas que queimam, mas Jesus é a luz do mundo. É o sol da justiça. É aquele que brilha e ninguém pode apagar essa luz. Que essa luz, que esse presente invada o seu coração, a sua mesa de Natal e transborde o seu espírito, porque ele vive. Glória a Deus. Meu Deus, que Sensacional. ministração, que presente. Pra falar em presente, eu queria te presentear. Nós queremos Mais te um, presentear. Esse daqui é do nosso aqui do podcast, né? Na verdade é uma pequena lembrança, singela, mas pra ser bênção, lembrar da irmão. gente. Obrigada, que bênção. Tá? Um copinho Ai, térmico. filha, um pra cada um, ó. Deu bem. Que bênção, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, fazer propaganda, né? Ai, que lindo. Olha, minha cor preferida, azul. Olha aí, ó. Deus abençoe vocês, irmão. Amém. Muito bom. Ó, Gênesis 2:7. 2,7, que é a referência ao nosso nome, né? É, Sol, formação do nome. pó. Sol, pó. Amém. E é isso, gente. Jé, Obrigada, irmãos. vamos finalizar? Vamos. Finalizar com Emaús. Ih, coisa boa que a gente falou aqui. E é isso, queria agradecer mais uma vez vocês que nos acompanham. Te pedir, gente, por favor, nós precisamos ganhar notoriedade na plataforma para que a mensagem seja propagada. Então, curtam, compartilham. A gente está vendo que tem muita gente visualizando os nossos vídeos, mas poucas curtidas. É muito importante, porque aí, né, a plataforma reconhece que o conteúdo é bom e começa a indicar para outras pessoas. E a gente precisa que a mensagem de Cristo seja propagada. Nos ajuda. E os nossos parceiros também, Feliz Natal, que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando sempre que nós não somos nada, nós somos Só o pó. só o pó. Amém. Vamos adorar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio.
pão e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e conhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e conhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra, toma um lugar de honra, toma um lugar de honra. Conhecemos quem tu és. Conhecemos quem tu Glória a Deus, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Até a semana que vem. Abraço.